Você sabe o que significa ser um afortunado? Você se considera uma pessoa próspera? Pois essas respostas nós iremos obter com o fundador, CEO, presidente do Grupo Macários e também autor do livro Dia a Dia de um Afortunado, e Cleberson Ramos. Que honra, que prazer estar aqui. Você, meu amigo, meu pastor, está aqui para a gente poder falar um pouco sobre o dia a dia de um afortunado, poder compartilhar sobre essa experiência. Tem sido incrível, realmente, compartilhar com as pessoas sobre o que é ser um afortunado de verdade. E você tem muito a falar sobre esse assunto. Eu estou feliz também pelo convite e eu quero lhe perguntar: o que é ser um afortunado de verdade? Então, a palavra afortunado a gente sempre associa a ter dinheiro. E o que a gente traz através do livro e através do nosso dia a dia, da nossa vivência, é que afortunado vai muito além disso. É também ter dinheiro. Mas o afortunado é alguém que tem sua identidade confirmada, é alguém que sabe, que tem contentamento, é alguém que realmente se realiza dentro de um propósito e cumpre esse propósito. Isso é fantástico. E Cleberson, fala para mim e para todos nós. Você vive um momento muito bom da sua carreira. Você já tem aí desfrutado de anos, de muito esforço, muita dedicação. Hoje vive um momento de expansão para outros países dos seus negócios. Mas eu tenho essa dúvida. Você sempre foi próspero ou você aprendeu a ser próspero? Eu aprendi a ser próspero em todos os sentidos. Né? Na prosperidade que a gente associa a ter, né, a possuir, como a aprender também a prosperidade da mentalidade da prosperidade. Isso é muito interessante, como você falou, né? Porque é aí que eu vejo a mudança de fato, de dentro para fora, quando era a mentalidade. Sim. E me fala sobre um momento em que você conseguiu aprender sobre dinheiro, não apenas ter, mas, sobretudo, torná-lo rentável. A gente conversava recentemente, você me dava dicas, você também, além de meu amigo, é meu consultor financeiro, pois sabe utilizar muito bem o dinheiro. Mas quando foi esse momento em que você conseguiu aprender mais acerca do valor do dinheiro e como torná-lo rentável e, ao mesmo tempo, algo significativo para você alcançar o seu propósito? Que sobre isso a gente vai falar mais à frente, mas já vai introduzindo, por favor. Maravilha. É interessante que eu aprendi a lidar com dinheiro quando eu perdi muito dinheiro, quando eu fiquei sem dinheiro. É interessante essa questão de empreender, de fazer, de gerar dinheiro. Desde muito cedo, eu sempre tive essa habilidade, podemos dizer assim, né, de fazer negócio, de negociar. Então, ganhava dinheiro com uma certa facilidade, que não existe mais, né, essa facilidade como as pessoas imaginam, mas ter essa habilidade. E foi quando eu perdi meu dinheiro com uma falência que eu realmente comecei a entender que, espera ainda, existe alguma coisa aqui de errado. Sim. Porque não é só ter, né? E eu sempre costumo dizer para as pessoas que eu estou dando alguma mentoria, que eu estou acompanhando, que mais importante de quanto você ganha é como você gasta, como você utiliza o dinheiro. Então, eu desde cedo comecei a aprender a ganhar dinheiro, mas eu ainda não sabia como gastar dinheiro, como usar o dinheiro ao meu favor. E aí a grande diferença é exatamente você saber ganhar, mas você principalmente, como você utilizar e como ele ser realmente o seu senhor. Aliás, você ser o senhor desse dinheiro. Exato. Você administrá-lo, né? Essa frase sua, eu já escutei há alguns anos. Saber administrar é o segredo. É fundamental. Prosperidade é mentalidade ou resultado? Com essa pergunta, me dê uma resposta e um exemplo também. Prosperidade começa na mentalidade. O resultado, como o próprio nome já diz, ele vai ser o resultado de um processo que ele inicia na mentalidade. Então, muitas pessoas podem até ter dinheiro, mas elas às vezes não são prósperas. Porque a prosperidade não é só o ter, não é o resultado de ter o dinheiro, mas é a mentalidade. Quando você realmente começa a mudar a sua mentalidade para você realmente direcionar para aquilo que você realmente está almejando. Quando você entende o porquê você também quer aquela prosperidade. Que aí tem alguns pilares que eu utilizo. Por que ser próspero?
que isso para mim também faz toda a diferença, que prosperidade por prosperidade, ter dinheiro por ter dinheiro, também não vai valer a pena o resultado final, mas quando você entende por que você quer ter esse dinheiro, para quem e quem vai ser beneficiado além de você com essa prosperidade. Então, quando você começa a entender isso, isso começa na sua mentalidade. A mentalidade de alguém que quer ser próspero. Então, sem dúvida nenhuma, a prosperidade ela começa na mentalidade. Porque tem pessoas que eu conheço que têm muito dinheiro, mas a mentalidade é de alguém muito pobre, que é tão pobre, como costumamos dizer, que a única coisa que tem é dinheiro. E tem pessoas que ainda não estão aonde almeja estar, com a questão do ter, mas que tem uma mentalidade de prosperidade, de compartilhar, de abençoar. Então, a prosperidade, ela inicia na mentalidade, no meu comportamento. Isso é incrível. Você falou sobre pessoas ricas, mas existencialmente pobres. Mas talvez há pessoas nos assistindo agora, lhe assistindo, lhe ouvindo com muita atenção e também com esse desejo de serem prósperos. Todavia, estão em um momento difícil da vida, são pobres. Você acha que uma pessoa pobre já pode começar a ter uma mentalidade de alguém próspero? Mesmo sendo pobre, pode pensar como rico? Pode e deve, e vai ser o caminho para que alcançar essa prosperidade. Né? Vai ser você começar a pensar como rico, você se imaginar realmente com essa prosperidade que você deseja ter. Porque uma coisa é contentamento, outra coisa é conformismo. Então, tem pessoas pobres, né, que elas ficam conformadas com aquela situação, se conformam com aquela situação. E o contentamento é diferente. Você ser contente com o que você tem no momento, mas você almejar esse crescimento, é aí onde está a mentalidade da prosperidade. Eu não reclamo, eu não vou murmurar do que eu tenho, eu sou grato pelo que eu já tenho, mas ainda não vou ter esse contentamento, mas não vou me conformar com a situação que eu tenho hoje. Sei que eu posso ir além, sei que eu posso desenvolver mais, conquistar mais, e é essa mentalidade que vai fazer com que possamos chegar. Então, desde sempre, mesmo quando eu era bem pobre, que eu venho de origem humilde, né, muitas pessoas têm muita dúvida, né, não conhecem muito ainda a minha história, mas eu vim de uma família de origem simples, humilde, né, não herdei empresa, não nasci, né, numa família abastada e realmente fui conquistando, mas mesmo quando ainda não tinha, eu já imaginava, eu já me via realmente tendo, né, já possuindo certas coisas, estando em alguns lugares, fazendo algumas viagens. Então, essa mentalidade, ela já existia quando ainda a realidade era diferente. Há uma frase sua, abre aspas, a fortuna começa no pensamento, não na conta bancária, fecha aspas. Por que você acredita nisso? Exatamente em cima do que eu estava falando agora, né? A mentalidade, quando eu começo realmente a imaginar isso, a internalizar essa prosperidade, quando eu começo a viver, a projetar, porque é exatamente aquela questão, como uma pessoa que é próspera, o que é que ela faz? O que é quais são os hábitos que as pessoas que têm uma prosperidade, o que é que ela tem feito para chegar a esse resultado. Então, isso vai começar na mentalidade. Eu começar a pensar como eu me vejo, o que é que eu preciso fazer para poder estar aonde eu quero estar. Então, muitas vezes, como eu falei, tem pessoas que têm muito dinheiro, mas ela conta com a mentalidade pequena, né? Porque a gente tem pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, mas elas são extremamente mesquinhas, então egoístas. Então, tudo isso não faz parte da mentalidade de prosperidade. Ela continua tendo muito dinheiro, pode até ter dinheiro, mas ela não tem a mentalidade de alguém próspero. E o medo da escassez é o principal vilão nisso tudo, né? O medo de perder é o principal vilão. Você já iniciou muitos projetos, você já idealizou muita coisa, mas de onde veio o desejo de escrever o livro Dia a Dia de um Afortunado? Foi compartilhando as minhas experiências, né, com líderes diretos, e eu vi o quanto estava sendo benéfico, o efeito que estava fazendo na vida das pessoas que viviam, né, que estavam ali à minha volta, que estavam ali próximos, com o conteúdo que tem aqui hoje. Então, quando eu comecei a ver que estava impactando 10, 15, 20 pessoas, não, isso precisa
impactar mais pessoas. Esse conhecimento, acredito que eu consigo alcançar mais pessoas. E a forma que nós imaginamos foi transformar todo aquele conteúdo em um livro, para que ele realmente pudesse passar aí várias barreiras. Eu li o seu livro, parabéns, muito bem escrito, centenas de lições. Mas qual foi o capítulo mais difícil de escrever? Nossa, é bem difícil, assim. Teve vários momentos, como eu falei, que durante a jornada, né, escrevendo o livro, que algumas vezes dá o desânimo, você fica cansado, você, né, buscando inspiração, porque você não quer só escrever algo que seja bonito, que seja interessante, mas algo que de fato vai inspirar as pessoas a querer viver aquilo, a querer conquistar aquilo. Então, teve vários momentos, mas sem dúvida nenhuma. Eu acho que o que eu precisei de um tempo foi algo do dia 10 de junho, quando eu faço realmente uma homenagem ao meu pai, alguém que realmente tem muito da essência dele nesse livro. Então, conseguir reduzir, né, resumir em um capítulo, em uma lição, realmente tudo aquilo que eu tinha de experiência com ele, tudo aquilo que eu realmente vivenciei, e principalmente na saudade, sabendo o quanto era importante, quanto eu gostaria que ele tivesse presente para ver esse livro sendo concretizado. Então, foi sem dúvida nenhuma, eu precisei ali de uns 3, 4 dias, né, onde eu escrevia, não, ainda não está bom o suficiente, não é isso que eu quero falar, está faltando alguma coisa, e voltava para reescrever, até que um dia eu fiquei só, né? Procurei uma situação onde eu ia ficar em casa por um bom tempo, sozinho, e ali eu realmente, né, pedi muita direção de Deus, refleti muito, e foi quando terminei, não, é isso. E assim, para mim hoje foi um dos mais difíceis, mas também hoje é um dos que eu tenho mais orgulho, assim, que eu vejo assim, era isso que eu queria que tivesse ali. Você gerou uma certa curiosidade. Eu sei o que você está falando porque eu li o livro. Mas fala pra gente, onde você estava? 10 de junho, anos depois de Deus recolher o seu pai, inaugurando mais uma clínica e vivendo o poder de ressignificar. Explica pra gente sobre esse capítulo que é emocionante que você escreveu no livro. Eu acredito muito nessa questão de ressignificar, né? A dor, o luto, ele é inevitável. A gente vai passar por lutos, a gente vai passar por várias coisas na vida. Então, a gente vai ter um momento difícil. Mas o que eu acredito muito é em ressignificar. Porque o luto ele tem que ser vivido, você precisa chorar o que você precisa chorar, você precisa sofrer o que você tem que sofrer, mas você tem que realmente determinar um prazo para esse luto, porque senão ele vai lhe dominar. Então, o ressignificar foi exatamente isso. Um ano após a morte, né, do meu pai, eu realmente estabeleci para inaugurar um novo empreendimento. Muitas pessoas me questionaram como, né, você vai fazer a inauguração de um novo empreendimento exatamente com um ano da morte do seu pai. E a minha questão era exatamente essa, era ressignificar aquela data. Há um ano atrás eu chorei o que eu precisava chorar, eu sofri o que eu precisava sofrer, mas eu sabia que a vida ia seguir. Inclusive, em memória dele mesmo, eu sabia que o que ele mais queria nessa vida é que eu seguisse, que fosse feliz e completasse, concretizasse o propósito pelo qual eu vivo nessa terra. Então, um deles é empreender. Então, eu escolhi aquela data para ser o marco de, mais uma vez, estar inaugurando um novo negócio para ressignificar. Então, hoje, né, a data, tanto do seu aniversário como a data do seu falecimento, eu ressignifiquei para que sejam lembranças boas, mas ela hoje tem um outro significado de conquista, de avanço, de vida, ela segue. Isso é fantástico. Eu estava aqui lembrando que na inauguração da primeira unidade da Clínica Sentidos aqui, seu Isaías estava lá. E eu fui parabenizá-lo por você, né? E Cleberson, ele se emocionava demais falando sobre você. Era algo assim, um orgulho, sabe? Algo especial demais por você. E você disse algo que... Você trouxe um valor aqui na sua resposta que é essencial. É o celebrar a memória. O ressignificar mediante o luto, que é o exemplo que você citou, celebrando a memória, ele dá um poder de transformação, de nos tirar daquela dor. E por isso eu fiz questão de você falar isso, porque para mim foi um capítulo muito especial também que eu li no seu livro. Nos fala
O que mudou na sua vida quando você se conscientizou, mas se posicionou como um afortunado? Tudo. Tudo mudou realmente a partir desse posicionamento. Como eu falei, desde sempre, muito menino, tive vontade, queria crescer, queria ser próspero, queria ser rico. Não é que a gente fica, às vezes, a palavra prosperidade, próspero, e a gente tem muito tabu de falar a palavra rico. E riqueza, ela é benéfica, ela é algo saudável, ela vem, inclusive, de Deus, né? A riqueza. Então, eu queria ser alguém próspero, eu queria ser alguém rico. Desde muito novo, tinha esse entendimento, mas por várias circunstâncias, como eu falei, a gente vai no amadurecimento. Foi quando realmente chegou nessa fase que eu disse que eu tive uma falência, que eu passei por esse processo, foi quando eu mudei essa mentalidade. Então, não é só ter dinheiro. Então, ter dinheiro, só querer ter dinheiro não é o suficiente, não vai me fazer crescer e chegar no meu objetivo. O que é que eu preciso fazer? Então, era esse posicionamento, era essa mentalidade e começar a ter esses comportamentos para atrair aquilo que eu realmente desejava e almejava e que às vezes nem mesmo imaginava de onde chegar, porque você vai alcançando degraus e você vai chegando e você vai vendo que ainda tem uma escada a ser conquistada. Então, quando você muda esse posicionamento, tudo começou a mudar. O relacionamento com as pessoas, o relacionamento com o dinheiro, o relacionamento com o trabalho. Então, tudo foi tendo reflexo a partir desse posicionamento de que não posso só focar em ter, mas como ter, quais são esses comportamentos, as atitudes que vão me fazer conquistar isso que eu desejo. Há uma fala sua nas palestras que você sempre ministra que é: a maioria das pessoas querem riqueza, mas não se libertam da escassez. Por quê, Cleberson? Acho que a mentalidade da escassez, principalmente na nossa cultura brasileira, infelizmente é algo muito forte, que vem de um vitimismo. A gente vem de uma cultura, né, de uma origem de escravidão, né, que teve todo aquele processo que a gente sabe que o Brasil não tem como negar, é fato, existiu tudo isso, só que já se passaram mais de 500 anos de tudo isso. E tem muita gente ainda vivendo com a mentalidade desse processo. Então, a mentalidade de escassez, né, vem de vários fatores. Primeiro, como eu falei, tem a questão do vitimismo. Então, a culpa é de várias pessoas do que eu não ter, não minha. E a culpa, primeiramente, a autorresponsabilidade, ela começa quando eu sei que o controle deve estar em mim. Depois, vem na questão de que para que eu possa ganhar, ninguém precisa perder. Que é outra coisa, que o jeitinho brasileiro, a negociação brasileira, né, ela tem muito a ver, mais do que a expertise, é muito aquela questão de, para que eu possa ganhar, alguém tem que perder. Né? Tem um ditado muito forte no Brasil que eu acho horrível, gente. Né? Todo dia diz que sai um besta e um sabido, quando eles se encontram, fazem negócios. Então, isso, ou seja, isso não faz parte de uma mentalidade de alguém próximo. Isso é uma mentalidade de escassez. Ou seja, para que eu possa ganhar, alguém tem que perder. Então, são coisas que eu realmente trago muito ao conhecimento, que a gente precisa saber isso. Para que eu possa ganhar, ninguém precisa perder. Muito pelo contrário. Juntos, nós podemos chegar muito mais longe. Então, acredito que essa mentalidade, né, de escassez, de vitimismo, ela realmente aprisiona e ela é o impedimento que muitas pessoas hoje não estão conseguindo alcançar essa plenitude, dessa prosperidade de fato. Né? Você sempre usa suas redes sociais para mostrar seus hábitos diários, hábitos saudáveis. Quais hábitos diários uma pessoa próspera deve ter? É interessante, né? A gente vê assim, tem muita questão de moda, né? O Brasil vive muito de moda e nada contra, porque faz parte do processo. As pessoas, elas realmente são influenciadas por momentos e circunstâncias da vida. Então, sempre teve, né? De vez em quando vai falar, acordar às 5 horas da manhã, tomar banho de gelo e tal. E agora é o momento da corrida, agora é o momento do pedal. Então, isso tudo eu acho interessante. Mas o que é mais importante que está por trás de tudo isso são realmente hábitos saudáveis. Isso realmente, independente do que seja, eu acho que ele faz parte de uma pessoa que tem uma mentalidade de prosperidade. Porque não adianta eu ter dinheiro e o meu corpo não acompanhar e não estar saudável para poder usufruir dessa riqueza.
Não adianta eu ter dinheiro e morrer aos 30 e poucos anos, aos 40 anos, do infarto, porque eu não cuidei do corpo. Lógico que a gente sabe que existem patologias, estou falando quando há uma negligência com relação à saúde. Então, hábitos saudáveis, para mim, ele é realmente primordial para alguém que tem uma mentalidade de prosperidade e quer viver essa prosperidade. Então, para mim, é inegociável a questão. Eu antes tinha dias na semana e hoje, eu realmente, há algum tempo, já estabeleci que não é alguns dias, é todos os dias. Óbvio que dentro da nossa corrida, de viagens, fuso horário, você acaba sendo impedido alguns dias, ou até mesmo cansaço, mas sempre que possível, não tem essa questão de segunda a sexta. O nosso corpo, ele é corpo de domingo a domingo. Então, exercício físico, hoje eu tento realmente, me esforço o máximo para manter hábitos de domingo a domingo. Alimentação, muitas pessoas não conhecem, há muito tempo, então eu era sobrepeso, obeso, então tudo isso refletiu no resultado que eu tenho, na minha performance, foi fundamental. Então não adianta de romantizar, achar que a questão de hábitos saudáveis, se alimentar de forma saudável. Se você vê os meus resultados, quando eu era sobrepeso, sedentário, é totalmente diferente. Então tem total correlação os hábitos saudáveis, a alimentação saudável, com a mentalidade da prosperidade. Então, a minha performance, depois que eu mudei esses hábitos com relação à minha saúde, aos hábitos alimentares, ao cuidado com o corpo, também foi um reflexo na minha performance. No seu ponto de vista, qual o maior erro que os empresários cometem? E nos dê um exemplo, por favor. São muitos erros. A vida é feita de muitos erros, de erros e acertos, e às vezes eu fico até na dúvida se a gente acerta mais ou erra mais. Tem uma discussão muito grande. Não, a gente erra mais, acerta menos. Eu realmente eu não tenho essa equação aí realmente já resolvida. Então, acho que a gente comete muitos erros. Mas um dos principais erros que acho que muitos empresários cometem, e particularmente foi um dos erros que eu já cometi muito, é acreditar que as pessoas vão ficar sempre com você pela vida toda. É você querer levar todo mundo para o topo junto com você, e acho que esse para mim é um dos principais erros, porque existem muitas variáveis pelos quais nem todo mundo vai ficar a vida toda com você, e está tudo bem, está tudo certo. No começo da minha jornada de empresário, quando eu vi as pessoas saírem, deixarem por algum motivo a caminhada, era motivo de muita dor e de frustração. Então, isso para mim foi um grande erro, porque eu romantizava essa jornada como se as pessoas fossem realmente seguir a vida toda. E a vida toda é a família. E até familiares, parentes, muitas vezes você vai precisar ter um distanciamento. Quem realmente nunca vai poder sair do seu barco? Aquele que conduz o barco. Então, o Senhor, ele sempre vai precisar estar no barco. Outras pessoas vão permanecer por um bom tempo, outras por um tempo mais curto. Outras pode até ser que seja por toda a jornada, mas isso ninguém pode garantir. Então, um dos maiores erros é achar que vamos ter todo mundo dentro do barco durante toda a jornada. Eu acho que esse é o maior erro que o empresário pode cometer. Cada momento, cada estação vai exigir pessoas e habilidades diferentes. Qual a diferença entre empreender e ser empresário? Você acha que todo empresário consegue empreender? Não. Realmente, isso é uma discussão que todo mundo acha que... Não, se eu sou empresário, é porque eu sou empreendedor. Não. Empresário é quem possui o nome em um CNPJ, em um contrato social, e é dono ou integral ou de cotas de uma empresa. Pronto. Isso é empresário. Você é dono. Empresário é alguém que é dono. E nem sempre, ou geralmente, às vezes nem essa pessoa ela é o gestor ou administrador desse próprio negócio. Então, empresário é toda pessoa que possui um CNPJ, seja integral ou cotas. Empreendedor, aí você tem que entender do negócio, você tem que saber onde estão as dores e ser realmente um solucionador de problemas. Acho que a maior sacada de um empreendedor, de fato, é quando ele entende que tem um problema e ele precisa resolver. Então, empreendedor nada mais é, para mim, resumindo, poderíamos usar vários significados, mas para mim, o que resume o ser um empreendedor é ser um solucionador de problemas. Existe uma dor, existe um problema, e eu vou
procurar e trazer a solução para aquele problema. Você acha que todo mundo nasceu para empreender? Quem quer empreender consegue? É simples assim ou não? Eu acho que o principal ponto de partida é querer. Agora, sem dúvida nenhuma, não, nem todos nasceram. O seu perfil comportamental tem muito a ver com ser empreendedor. Você pode até ser empresário, né, com as pessoas que elas têm um perfil, né, totalmente, né, diferente do empreendedor, mas elas podem ser empresárias, elas podem fazer investimentos, né, em alguma empresa ou em alguma ação e ser empresários. Agora, empreendedor, eu acredito muito num dom, num talento para ser empreendedor. Você pode até aprender a desenvolver uma certa habilidade, mas para que você possa fazer com maestria, eu acredito que não. Nem todo mundo tem o perfil para ser empreendedor. Acho que é uma característica que realmente você está muito ligado ao seu perfil. Você, como empresário e empreendedor, você já cometeu alguma falha empresarial que chegou a ter prejuízos financeiros, Cleberson? Muitas, né? Então, e o empresário que não estiver preparado para isso, na realidade, empreender é um grande risco, né? Quando as pessoas dizem, qual o risco desse negócio? Gente, não tem nada, né? Eu acredito que não tem nada que traga tanto resultado quanto empreender, quanto ser empresário, quanto você empreender. Acho que não tem nenhuma ação, não tem nenhum investimento, nenhum fundo que você consiga ter realmente resultados como você tem como empreender. Mas também é um dos maiores riscos que você tem. Então, você tem que estar muito... Então, eu já fiz várias ações, vários investimentos, empreendi em várias áreas que me deu muito resultado, mas também já fiz alguns apostas em alguns empreendimentos que nos trouxeram grandes prejuízos. E você tem que estar preparado realmente para isso, né? Estudar o mercado, que eu sempre digo hoje, e isso faz muito parte da nossa falta de maturidade, né, e de conhecimento. Então, um dos principais conselhos é busque muito conhecimento na área que você quer empreender. Isso vai evitar e vai garantir, vai blindar de qualquer risco de erro ou de prejuízo? Não, mas vai diminuir bastante o risco. Então, estudar e conhecer o mercado que você vai atuar, sem dúvida nenhuma. Tem muita gente se aventurando porque acha que deu certo para o outro, vai dar certo para você. Porque o outro está ganhando dinheiro, você também vai ganhar dinheiro. Não é? Porque o outro está crescendo, você também vai crescer. Não, essa regra, no empreendedorismo não existe isso, porque o outro deu certo, o meu vai dar. Há uma possibilidade, mas aí tem várias variáveis que precisam ser estudadas e ser analisadas antes de arriscar. Se você precisasse começar do zero amanhã, o que você faria nos primeiros 90 dias? Sabe que já me fiz essa pergunta algumas vezes, né? A gente já desbravou tanta coisa, a gente já quebrou tanta pedra, e aí, sem dúvida nenhuma, hoje eu sei que eu estou numa situação favorável, confortável, não me dá tranquilidade de saber que eu não preciso estar buscando conhecimento, analisando sempre o mercado, mas me dá uma certa segurança já hoje na postura como empreendedor, como empresário. Mas sempre essa questão, se eu precisasse realmente hoje começar do zero, o que eu faria? Né? Então, tem muito a ver com o que eu já falei anteriormente, que é sobre essa questão do conhecimento. Eu quebrei muito a cabeça anteriormente por falta de conhecimento, por falta de maturidade. Né? Então, hoje quando eu vejo alguns jovens assim, que querem empreender, eu acho muito bonito. Para mim é algo que me motiva e que me anima muito quando eu vejo um jovem querendo empreender, querendo fazer acontecer. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu vejo assim, que ser impetuoso, ser muito, né, como a gente chama aqui no Nordeste, afoito demais, às vezes é isso que faz a coisa não dar certo. Então, hoje, eu seria muito mais cauteloso em começar, né? Então, buscaria mais conhecimento na hora de começar do zero, de fazer um novo empreendimento. Então, eu errei muito lá atrás por falta desse conhecimento, dessa maturidade, e que faz parte de todo um processo. Vamos voltar a falar mais um pouquinho sobre prosperidade. Você fala muito bem, tem conhecimento sobre isso, mas existe alguma relação aí, Cleberson, entre prosperidade e fé? Para mim é algo que não tem como desvincular. Né? Eu sempre digo, eu sei o quanto eu tenho empenhado para trabalhar, do meu esforço, quantas noites sem dormir, quantas madrugadas dentro do avião, de uma cidade, de um estado para outro, de um país para o outro. Tem muito conhecimento,
buscar pessoas para poder ter aconselhamento, pessoas que já estão onde eu quero estar, para poder saber, para poder adquirir mais conhecimento. Sem dúvida nenhuma, tem muito do homem, do que você precisa fazer para conquistar. Mas eu sempre digo que a fé de vocês, para você ter essa mentalidade de se imaginar, de se ver aonde você ainda não chegou, isso tem tudo a ver com fé. Né? Então, tem tudo a ver com fé. É que a gente, às vezes, acaba querendo desassociar e fazer a distinção do que é espiritual, do que é secular, do que é material. E você é um ser completo. Você é um ser, aonde você está, você é um ser, né? Seu espiritual tem que estar junto, tem que estar alinhado com suas ações, suas atitudes. Então, fé, para mim, ela não tem como desassociar, né, do empreendedor. Talvez o empreendedor, que ele é empreendedor mesmo ali, na sua veia, e se ele disser que não tem fé, ele só não encontrou ainda alguém que dissesse qual o significado de fé. Porque, para ele ser um bom empreendedor, sem dúvida nenhuma, ele está praticando fé. Que fé é você realmente ver o que ainda não existe. O que é que o empreendedor faz? Quando você arrisca num negócio, quando você vai projetar um negócio, você está apostando, você está acreditando em algo que ainda não existe. Mas você está acreditando que aquilo vai dar certo, né? Fé. E para mim, sem dúvida nenhuma, eu sempre costumo dizer, e foi muito oportuna essa pergunta, para deixar mais uma vez registrado, eu gosto sempre nas minhas palestras, nos treinamentos, as pessoas me perguntam vários segredos, perguntar, então tem desse esforço, mas é exatamente isso. Para mim, eu tenho convicção plena de que se eu tivesse trabalhado de dia e de noite, eu jamais estaria onde eu estou e teria o que eu tenho se não fosse realmente a fé naquele que pode todas as coisas. Na força do meu braço, aquele que eu não teria nem 20% do que eu tenho e nem estaria onde eu estou se não fosse realmente a fé naquele que me conduz. Amém. A fé é fundamental. A fé nos torna prósperos. Mas você acha que a riqueza pode afastar pessoas de Deus? A riqueza, ela pode afastar você de Deus e ela pode te aproximar de Deus. Tudo depende de como você vai conduzir. A riqueza, ela foi demonizada por muito tempo, né, que é como se fosse algo ruim, algo que realmente, né, não vem de Deus. Deus, quanto mais humilde, quanto mais pobre, mais Deus ama. Nossa, assim, isso você vê que é realmente algo, né, uma mentira que foi criada e que foi, né, fortalecida por muito tempo, mais uma vez, principalmente na cultura brasileira. Né? Quanto mais pobre, mais a pessoa parece ser de Deus. E isso foi algo que foi ensinado, deturpando completamente a palavra de Deus. Né? Então, quando você entende que o dinheiro ele vem de Deus, que toda a prosperidade foi Deus que realmente deu para a sua vida, trouxe para a sua vida, e você usa isso para beneficiar sua família, que são 3 pilares que eu uso pelo qual Deus prospera um homem. Trazer conforto para você e para a sua família, para que você possa ser mantenedor, sustentar o reino de Deus nessa terra e que você possa abençoar a vida do outro. Então, quando você entende, né, tem vários outros motivos, mas para mim são 3 pilares que são inegociáveis pelo qual Deus prospera o homem. Então, quando você bota isso em prática, então isso só vai te aproximar ainda mais de Deus. Agora, a riqueza também pode te afastar de Deus, quando você coloca ela num lugar que não é dela. Muitas pessoas têm o dinheiro, a riqueza, como o seu Deus, como a sua fonte. Eu sempre costumo dizer também, né, com as pessoas que andam comigo, né, quando elas me agradecem até pelo emprego que tem, pelo salário, né, graças a você eu tenho mantido minha família, tenho prosperado, eu sempre recebo a gratidão, recebo aquilo que as pessoas estão, mas eu direciono para que entenda. E é importante você honrar o canal que Deus tem usado para abençoar. Mas você não pode esquecer que a fonte é Ele. Então, acho que esse entendimento também foi outra coisa que foi um divisor de água na minha mentalidade. Entender que a minha fonte é Deus. As empresas, as clínicas, os controles de pragas, as escolas, todo e qualquer empreendimento que Deus me conceder a estar à frente, a administrar, a empreender, aquilo é um canal que Deus tem usado. O emprego que você tem hoje, ele é um canal que Deus tem utilizado. Mas você nunca pode esquecer que a fonte é Ele. Aí quando você coloca o canal como fonte, aí é o problema. Então todo o dinheiro que tem chegado às suas mãos é um canal que Deus tem usado para lhe abençoar.
mas a fonte é Ele. E esse, para mim, é o grande problema, que o dinheiro afasta as pessoas de Deus, porque elas colocam o dinheiro como seu Deus. E a Bíblia deixa muito claro sobre isso, quando ela diz que, a Bíblia não diz lá, né, o dinheiro, né, é a raiz de todos os males. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, é você realmente saber que ele está ali para lhe servir, mas não você ser escravo dele, né? Ele não é seu Senhor. Então, quando você entende isso, e hoje o que domina muitas pessoas e que afasta muitas pessoas de Deus, o dinheiro afasta muitas pessoas de Deus, é exatamente isso. Elas colocam o dinheiro no lugar de Deus, um lugar que não é dele. Há uma frase sua: o problema nunca foi o dinheiro, é o que ele revela sobre você. É sobre isso, Cleberson? É sobre isso, né? Então, ter dinheiro, na realidade, tem muitos que dizem assim, né, depois que ficou rico, mudou. Ninguém não vai mudar, né? Sua personalidade, seu caráter, ele não vai mudar. Não vai mudar. Ele só vai revelar. Né? Eu sempre digo, dê dinheiro e poder, né? A gente sempre sabe isso, é muito comum. Dê dinheiro e poder para você saber quem de fato é quem. Né? Então, o dinheiro, ele não muda as pessoas. O dinheiro, ele só traz aquilo que já existia. Né? O egoísmo, né? Então, a ambição, porque a ambição, na realidade, não é nem a ambição, né? Como eu sempre digo, é a ganância. Porque ambicioso, eu admiro o ambicioso. Acho que a ambição, ela nos conduz. Agora, a ganância, aí é que ela revela quem as pessoas são, de fato, e como ela trata o dinheiro. Então, sem dúvida nenhuma, o dinheiro, ele só faz revelar aquilo que já existia. Para conhecermos um pouquinho mais sobre você, qual hábito você não negocia de jeito nenhum? São alguns hábitos, né, que eu falei hoje, eu tenho, mas sem dúvida nenhuma, acredito que o principal hábito, alguém um dia estava conversando comigo e disse, eu acho que eu descobri qual é o seu segredo, o seu principal segredo. E eu disse, né, fiquei surpreso, você vê, qual é? E aí ele falou, a oração. E eu entendi há muito tempo atrás, que esse para mim é um hábito realmente inegociável, que a oração não é só entrar no meu quarto, estar trancado, um momento só com Deus. Isso também é oração, e essa oração que inclusive que a Bíblia nos ensina a fazer. Mas eu acredito que a oração sem cessar é aquela que eu estou no meu dia a dia. Então, dentro de uma situação, quando acontece que eu quero fazer algo, uma decisão, eu já começo a ler, Senhor, toma frente, é isso que eu devo fazer. Então, eu começo a conversar com Deus onde eu estiver. Independente de quem estiver perto, eu já começo a conversar, já começo a colocar diante de Deus. Então, para mim, isso é a oração, essa conversa que eu tenho com Deus. E Deus aqui está todo tempo do meu lado, eu estou ali conversando com Ele, né, fazendo parte. Então, para mim, um hábito que eu tenho é sempre orar. E quando naquela oração, né, pela manhã, ao final da noite, que é saudável, que é importante, mas é a oração no meu entendimento sem cessar. É aquela no meu dia a dia. É aquela que chegou, que eu de repente estou na minha mesa de trabalho, chegou algo que eu tenho que tomar uma decisão, e eu, Senhor, o que eu devo fazer? Qual a decisão que eu tomo? Me direciona, me dá uma direção, me dá sabedoria. Então, a oração sem cessar, aquela oração contínua, para mim é um hábito que é negociável. Não tem tempo, você não pode nem orar. Não, então, se eu não tiver um tempo de orar, se for algo complexo que eu precisar tomar uma decisão e que eu não posso orar, não vou tomar aquela decisão. Então, para mim, um hábito seria realmente a oração. Amém, isso é incrível. Seu dia é muito intenso, eu imagino. Já acompanhei alguns dias e vi como é que é. Mas nos fala, como é o seu dia a dia, normalmente? Que horas você acorda, o que faz logo pela manhã, como divide a agenda em visitar empresas, viajar, ter reuniões. Você tem muitas reuniões estratégicas também. Daqui a pouco tem uma depois dessa gravação. Fala pra gente, Cleberson, como é o seu dia normalmente? Então, geralmente, né, como eu acordo 5:30 da manhã, 20 para 6, no máximo, assim. É muito raro o dia, né, só se eu estiver muito cansado, ou aconteceu algum imprevisto no dia anterior, né, alguma viagem longa, mas geralmente às 5:30 da manhã, já estou acordado, já estou ali. Às vezes eu quero até dormir um pouco mais, estou com a agenda um pouco mais folgada, mas assim, é o relógio biológico, está ali. 5:30, 6 horas é o máximo, já estou realmente de pé.
Né? Como eu falei, e alguns dias anteriormente não era todos os dias, hoje realmente todos os dias aí é atividade física, porque é um hábito, é uma disciplina, porém eu conheço as minhas limitações. Se eu não fizer o exercício físico logo pela manhã, eu não vou fazer ao longo do dia. Então você precisa muito se conhecer. Então, para mim, após eu acordar, eu preciso fazer exercício físico, porque eu tenho certeza, se eu não fizer naquele horário, eu não vou fazer em outro horário. Vai ter várias desculpas, vão ter várias questões que eu vou realmente prorrogar aquilo ali e vou procrastinar e não vou fazer. Então, acordar, exercício físico, whey, né? O whey é todos os dias, que fez parte também do meu processo, né, de mentalidade, de perda de peso. Então, né, tomar meu whey, tomar meu banho, tomar café após isso, e daí eu sigo a rotina de reuniões, de trabalho, dependendo do local que eu esteja. Quando eu estou ainda no Brasil, a minha rotina ela é mais intensa, porque aqui é a sede do grupo. Né? Hoje, quando eu estou nos Estados Unidos, a gente trabalha muito home office, então acaba sendo um pouco mais leve, então, mas sem dúvida nenhuma, tem dia que eu começo de 8h30 da manhã, reunião, termino de 8 horas da noite, 9 horas da noite, mesmo home office. Como eu falei, já falei várias vezes, eu não funciono muito no home office. Então, eu tive que adaptar toda a minha casa para realmente fazer um escritório na minha casa, e eu montei com várias características do grupo, né, do escritório que eu tenho hoje aqui no Brasil, para que a minha mente ela possa realmente entender que eu estou no ambiente de trabalho. Então, são várias reuniões, né? Hoje, sempre cultivo a questão de almoçar com a família. Então, sempre, né, é algo também que é um hábito ali na minha rotina. Né, 90% dos dias, realmente, um programa para que eu possa ter esse momento de mesa, né, que é o que eu acho que falta muito nas famílias, é momento de mesa. E a gente valoriza muito, pelo menos uma refeição no dia, a gente fazer juntos. Então, a gente tem muito essa questão de tentar, e hoje minha família fica dividida, que parte fica no Brasil, parte fica nos Estados Unidos, então eu sempre tento, né, tá encaixando esse momento. E, realmente, ao final do dia, eu tento realmente não ter muitos compromissos, porque é um momento que eu tenho muito meu, para poder ali avaliar, descansar, refletir, né? Não ficar muito pensando ou resolvendo situações. Eu fico tendo muito momento para que eu possa estar comigo mesmo. Isso é fundamental também. E, Cleverson, qual conselho você daria hoje ao Cleverson de 20 anos atrás? É algo assim que, sem dúvida nenhuma, acho que a maioria das pessoas gostariam muito, se eu pudesse voltar, se eu pudesse retornar. Mas eu acho que eu vou repetir mais uma vez o que eu falei. Busca conhecimento. Busca estar próximo de pessoas que vão facilitar realmente o teu processo. Eu acho que a imaturidade do jovem, ela, né, é aquela autossuficiência que a gente tem quando jovem, acho que é uma das principais coisas que dificultam o nosso processo. Então, se hoje o Cleverson de hoje pudesse falar com o Cleverson de 20 anos atrás, ele diria exatamente isso. Não vai ser fácil, não. Vai ser bem difícil a jornada, mas uma coisa que vai facilitar essa tua jornada vai ser você buscar conhecimento e você buscar estar próximo de pessoas as quais vão facilitar o seu processo. Porque a gente, quando é mais jovem, a gente busca estar perto de pessoas que nos agradam. O jovem tem muita questão de estar perto de quem ele gosta, de quem tem um perfil parecido com o dele, de quem pensa parecido com ele, de quem gosta das mesmas coisas que ele gosta. Então, o que eu sempre falo hoje para o jovem é isso, né? Tudo bem, faz parte, tem essas pessoas também, mas procure ter pessoas perto que vão realmente esticar a sua régua, que vão te, de alguma forma, trazer incômodo, que vão realmente te instigar a sair da zona de conforto. E isso é o que eu falaria para o Cleverson de 20 anos atrás. Né? Não procure só estar perto de pessoas que agradam a você, que fazem parte do que você gosta, das mesmas coisas que você gosta, mas pessoas que realmente vão esticar a tua régua, que vão provocar a você a crescer. E eu acho que isso é fundamental para a juventude de hoje. Muito bom. E Cleverson, parabéns. Para você que gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe também. Até mais.